Exatamente no dia 29 de abril de 2022 do calendário gregoriano, aconteceu uma sucessão de elementos, uma combinação de variáveis que nos trouxe ao exato momento de um universo dentre todos os multiversos, onde o Monark não estava mais do lado do Igor na mesa do Flow, ele estava do outro lado como entrevistado. Não é ridículo? É ridículo. É ridículo. Mas é o mundo que a gente vive, infelizmente, né, cara? É. Deixa eu mijar. Deus. Caralho, o cara foi mijar, Foi mijar, cara. Convidado só. Mas doideira, né, cara? Doideira conversar com o Monarcão. Já altos momentos aqui eu tava tipo, caralho, olha essas ideias, essas analogias, assim, fazia tempo que não rolava, tá ligado? Uma parada assim, confesso que não tenho. E agora a gente vai analisar, à luz da física, o que se sucedeu, né? Se poderia ter se sucedido de outro jeito, ou será que existe um outro universo ou outros universos onde isso não aconteceu, ou onde isso aconteceu, mas o Monark continuou do lado certo da mesa, ou um outro universo onde tudo aconteceu e o Monark não foi convidado, ou, por exemplo, ele se suicidou por conta da pressão, de toda a pressão do cancelamento. Legal. Que foi? Pô, o Vilela aqui perguntando se como que eu não me suicidei. Eu teria me matado. Não, louco. Tô te falando, eu já fui cancelado e cara, eu tava na... E você não se matou, você tá aí, porra. Porra, mas eu cheguei num ponto que eu tava conversando com a minha namorada, cara, como é que a gente vai fazer pra se matar? Porque não tem mais o que fazer. Caralho. E a gente começou a conversar, meio que a gente tava numa paranoia, né? Mas a gente começou a conversar, tipo, seriamente no sofá da sala. Como é que a gente vai fazer pra se matar? E o cachorro? A gente começou a conversar aí. E a gente deixa com quem? Faz o que com a casa? E o dinheiro? Doideira essa porra. Aí a nossa sorte é que o nosso amigo, o Thiago, chegou lá e começou a conversar com a gente. Porque senão, não sei. Às vezes eu não teria aguentado. Nossa, é horroroso. O teu caso, eu fiquei pensando também. Por isso que eu te mandei mensagem no dia. Eu te mandei uma mensagem porque eu me preocupei com isso. É um negócio assustador, assim. Eu senti picos de desesperança, de ansiedade, de depressão com a tua história. Eu fiquei imaginando pra ti como é que tava. Pra mim, eu me matar é deixar os caras vencer, entendeu? É dar a vitória pra eles. E esse sentimento de não dar a vitória me segura, cara. Ou um universo onde o Flow nunca existiu, onde esse cenário de podcasts, onde todo mundo quer fazer podcasts sobre tudo, será que isso nunca aconteceu neste universo em específico? E são todas essas possibilidades que a gente vai analisar aqui à luz da física. Então, primeiro, tudo aconteceu, foi uma sucessão de fatos, né? E esses fatos, eles estão submetidos às influências da matéria, as influências da matéria, das combinações de elementos de matéria, energia, movimento e as leis da física. E um longo processo incalculável de variáveis que se combinaram de determinada maneira para resultar em determinado instante. Pensando no Big Bang, o início do universo, então toda a matéria estava num ponto, teve o Big Bang e essa matéria foi se expandindo. Quando essa matéria e energia toda se expandiu, certas partes dela, a gravidade as uniu e elas foram formando galáxias, por exemplo. E essas galáxias tinham uma densidade maior de matéria, né, do que no resto do universo, onde a matéria ainda estava se expandindo. Elas se uniram pela gravidade com uma densidade maior, formaram estrelas, como o nosso Sol. E essa estrela tem uma densidade maior do que outros corpos e ela atrai pela gravidade corpos como os planetas, como o nosso planeta Terra, que por sua vez tem uma quantidade de matéria que também vieram de poeiras estelares que se reagruparam de determinada maneira, formando assim as células, o DNA e formando assim a vida, que por sua vez passa por um processo evolutivo e acabou dando na vida humana, no ser humano e na sociedade organizada e complexa
complexa em que nós vivemos, e essa sociedade cheia de regras, cheia de contratos sociais em que nós vivemos, de países, cidades, empresas, né? E nesse contexto aqui no Brasil aconteceu todo um cenário político, também uma junção de elementos políticos que formaram aí uma cisão entre esquerda e direita, nunca antes acontecida aqui no Brasil, onde o Bolsonaro ganhou representando, né? Não sei se ele é digno dessa representação, não é isso que o meu vídeo aqui se propõe a discutir, mas ele representando esta direita aí que muitos chamam de ultradireita e etc., contra uma esquerda que já veio de um histórico de corrupção, mas mesmo assim essa corrupção as pessoas de esquerda acham que foi apenas um desvio do ser humano, né? Mas a essência da esquerda ainda continua boa e nós temos que lutar com isso, e mesmo assim o Brasil era melhor no tempo do Lula, e aí veio o Bolsonaro e captou toda essa energia, né, todo esse movimento que vem vindo mundialmente, começou lá com Trump, né? It's going to be only America first. America first. Enfim, toda essa conjuntura causou um caldo aqui político, social, muito perigoso, né? Onde grupos ficam uns julgando os outros, né? E foi nesse caso, foi nessa conjuntura que se formou o Flow, que aconteceu o Monark, o Igor e o Jean, que neste universo que a gente está analisando, ele tomou o lugar ali, tomou não, né? Ele estava nesse episódio no lugar do Monark, e o Monark do outro lado da mesa. E esses três se juntaram para fazer o Flow, para fazer um programa totalmente descompromissado, né? Fora aí dos patrocínios, fora da pressão midiática, do mainstream, para fazer uma conversa de bar que entrevistando pessoas importantes, inclusive prefeitos, governadores, candidatos a presidente, filho do presidente foi lá, e eles formaram esse cenário onde conversavam com todo tipo de pessoa, inclusive essas pessoas aí muito importantes, num jeito descontraído de bar, o Monark ali usando a sua maconha, bebendo seu hidromel e falando e bugando a cabeça das pessoas com a sua lógica, né, com a sua intriga, sempre discordando das pessoas, e isso foi o sucesso do Flow. E também outra conjuntura aí, a pandemia, então muita gente ficou em casa assistindo, né, YouTube. O YouTube foi uma alternativa de entretenimento, e o Flow bem nessa época cresceu bastante, e daí se formou uma cena de podcasts onde todos começaram a querer fazer podcasts variados, com vários temas, com vários assuntos, com vários tipos de pessoas diferentes, de várias áreas, fazendo podcast, né, desde o Sérgio Malandro até um podcast mais mítico como é o do Zé Graça, ou um mais de periferia, né, de periferia, como é o Podpah. Enfim, todo esse cenário, e o Flow ficou preso, né? O Flow acabou perdendo a sua essência por ele ter absorvido toda essa... ele ter crescido como empresa, na verdade, né? Se continuassem só eles três ali, o Monark, o Igor e o Jean, eles continuariam com aquela conversa de bar e poderiam não ter 80 famílias trabalhando para eles, como eles sempre dizem, né? Dependendo ali daquele sustento, poderia não ter isso, e aí eles iriam ganhar dinheiro da monetização. Os 2 meses só que ficaram sem monetizar não iria fazer diferença, porque eles teriam ganhado muito dinheiro, e aí eles continuariam com aquela liberdade sem precisar prestar esclarecimento para patrocinadores, né? Sem precisar sofrer toda essa pressão, e eles continuariam com liberdade, né? Para abordar todo tipo de discussão, e as pessoas também têm liberdade para julgar, né? Quem julgou ele mal, quem acha que ele foi irresponsável, que ele falou uma coisa, um absurdo, não precisaria assistir ele, né? E o YouTube também, se não quisesse mais monetizar o canal dele, sinto muito, eles que partiriam para outra, como o Monark foi lá pro Rumble e tudo mais. Isso aí também eu acho que é direito das empresas, né, ou dos patrocinadores. Não adianta eles ficarem chorando, os patrocinadores, as pessoas me cancelaram. Independente do que aconteceu ali, se exageraram com ele ou não, os patrocinadores têm a liberdade de patrocinar quem eles quiserem, né? São empresas, assim como o YouTube tem liberdade de monetizar
canonizar quem ele quiser, ou até censurar quem ele quiser. E aí cabe ao Monark, ao Flow no caso aí, buscar os caminhos para eles continuarem defendendo aquilo que eles querem, né? Defendendo, por exemplo, o Monark aí estava defendendo a liberdade de expressão, e aí não faz muito sentido você defender uma liberdade de expressão preso a todo um sistema de empresas que não querem essa liberdade de expressão. Então você está dependendo daquilo, e aí 80 famílias dependendo daquilo, e aí ele não pode ser também totalmente, depois que já construiu aquilo, que tem um monte de gente trabalhando ali, familiares e tudo mais, aí de repente pegar e demitir todo mundo. Então eu acho que eles poderiam ter visto essas variáveis antes de ficarem tão grandes, assim, grandes que eu falo na parte institucional, né? Eles poderiam ter ficado grandes na parte de números, de dinheiro e de relevância, eles poderiam ter até ficado maiores do que eles são se eles fossem uma empresa menor, né? Com menos pessoas ali trabalhando para eles. Mas enfim, será que existe esse outro universo onde o Monark continua no Flow e continua de uma maneira alternativa, de uma maneira autêntica, sem essas amarras? Pela física isso é possível? Já adianto que sim, pelo menos por grande parte dos físicos, né, dos cientistas aí, professores das maiores universidades do mundo, com muitos artigos publicados sobre este tema, é muito possível que existam universos paralelos, universos alternativos, infinitos universos dentro de um multiverso. E de onde vem isso, né? De onde vem toda essa lógica? É isso que eu vou esmiuçar aqui. Se o multiverso é de fato infinito, algum deles terá que se confrontar com muitas possibilidades que são difíceis de imaginar. Haverá um lugar onde existe um Alan Goof que se parece comigo e age exatamente como eu, assim como outros lugares com Alan Goofs que pensam quase exatamente como eu, mas com algumas pequenas diferenças. Isso é ciência? É parte da metafísica? É só filosofia? Religião? Os físicos tendem a não fazer essas perguntas. Eles apenas dizem, vamos seguir a lógica. E a lógica parece levar a isso. Por mais exótico e estranho que o multiverso possa parecer, um número cada vez maior de cientistas acredita que ele pode ser o último passo de uma série de reformas radicais na nossa visão sobre o cosmos. O Big Bang era toda a matéria condensada num único ponto, né? Em um local, um volume muito pequeno, que houve a explosão e esse universo foi se expandindo, toda a matéria foi se expandindo e depois foi se aglomerando por conta da gravidade e formando tudo que eu já falei, né? Formando as galáxias, as estrelas, os planetas e a própria vida e a nossa sociedade, que tudo é consequência disso. Porém, essa explosão, ela é como se fosse a força de Newton, né? A segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Ela é uma força que ela criou esse movimento, essa aceleração, essa mudança na velocidade. A matéria, ela foi expandida, ela teve essa aceleração por essa explosão. Porém, quando a gente pensa na segunda lei de Newton, nessa força, ela acelera e depois ela acaba desacelerando por conta da gravidade, né? Então, por exemplo, se eu pego esse objeto aqui e taco para cima, eu acelerei ele. Então ele saiu da minha mão, eu apliquei uma força, mudei a velocidade, eu acelerei. Porém, quando ele sai da minha mão, ele vai desacelerando. Por quê? Porque não tem mais a minha força. E tem uma força contrária que é a da gravidade. Então eu empurrei, vamos supor que ele está na velocidade zero. Vou falar um número totalmente fictício aqui só para exemplificar. A velocidade dele de zero foi para 10 km por hora, por exemplo. E aí, se não tivesse mais nenhuma força aplicada nesse corpo, ele iria continuar com essa velocidade de 10 para sempre, né? Que é o que acontece, por exemplo, com um corpo no espaço, um corpo pairando no vácuo, como um satélite, por exemplo, qualquer corpo que esteja pairando no espaço, ele vai continuar com a sua velocidade constante, né? Que é a primeira lei de Newton da inércia, né? Um corpo com ausência de forças, ele permanece com seu estado de movimento. Então, por exemplo, de 0 eu acelerei para 10, se não tivesse nenhuma força ele ia continuar com 10 para sempre, porque eu não estaria mais tocando nele, né? Então ele continuaria com 10 km por hora. Porém, aqui na Terra a gente tem uma força no sentido contrário do movimento. Então ele foi para 10 e aí a gravidade começou a puxar ele. Então, só que o movimento dele está indo, né? Com essa direção, nesse sentido.
com velocidade 10 km por hora, por exemplo. E aí a força contrária da gravidade, ela vai desacelerar ele, porque é a mesma lei de Newton, né? Força é igual a massa vezes aceleração. Essa força da gravidade contrária vai continuar acelerando esse corpo, só que agora com uma aceleração negativa, ou seja, desacelerando, é como se fosse um freio. Então ela vai de 10, vai para 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, até chegar na velocidade zero. Quando chega na velocidade zero, o objeto para e depois, agora do zero, a aceleração da gravidade, a força da gravidade vai acelerar novamente, vai mudar do zero e vai aumentando essa velocidade agora no sentido do movimento. Então vai depois de zero, 1, 2, 3, 4, 5... e assim por diante. Então, só que esse movimento, essa velocidade, ela varia aqui na Terra, né? Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, essa velocidade aumenta muito rápido. Então, dependendo da altura, a velocidade poderia atingir patamares muito altos, né? Mas não é esse o tema do vídeo. O que acontece é que com essa explosão do Big Bang, a lógica é a mesma. Teve uma força inicial afastando toda a matéria, todo o universo. Porém, esse movimento não deveria mais ser acelerado, porque não existiria nenhuma outra força para acelerar. Assim como eu soltei o objeto, ele continuou com uma velocidade constante, a velocidade de afastamento da galáxia deveria ser constante. E como existe a força da gravidade, né? Então pensa, essa matéria que está se afastando, ela tem massa, então tem gravidade. Então ela iria, na verdade, ter essa aceleração contrária da força da gravidade. Então essa matéria, a tendência dela seria, no primeiro momento, ir diminuindo essa velocidade até chegar num ponto que a velocidade seria zero e depois ela contrair e acontecer um novo Big Bang. Essa é uma das teorias do Big Bang, que é que o universo fica fazendo sempre esse movimento, né, de expansão e depois contração, aí um novo Big Bang. Porém, as observações não indicam isso, não é isso que acontece. Quando os cientistas vão olhar lá, né, então tem os telescópios que vão medir a velocidade das galáxias, eles perceberam que as galáxias mais distantes, contrariando essa lógica da física, né, essas leis da física, essas galáxias estão se afastando aceleradamente. Quanto mais longe a galáxia está, maior é a velocidade dela de afastamento. Inclusive essa é a lei de Hubble, o Hubble que descobriu isso. Ele fez até um gráfico mostrando a relação entre a velocidade e a distância da galáxia. Quanto mais distante a galáxia está, maior é a velocidade de afastamento dela. Então o que acontece é que o universo ele está com uma taxa de aceleração crescente, ele está se expandindo aceleradamente, ou seja, a velocidade dele está aumentando, essa expansão sempre está aumentando. Isso é o que se chama inflação eterna do universo, né? O universo ele está se expandindo cada vez mais e aí não se tem uma explicação, né? Qual força está acelerando o universo para ele se expandir? E aí tem algumas teorias, né? Uma delas é a teoria da energia escura. Existe uma energia escura que ela é contrária à gravidade e ela que está dando essa força para expandir o universo, expandir as galáxias, expandir todas as matérias de maneira acelerada, contrariando a força da gravidade. Algum tipo de energia no espaço deve estar afastando as galáxias umas das outras, acelerando a expansão. Como não vemos essa energia, os astrônomos a chamaram de energia escura. Essa é uma das descobertas empíricas mais importantes na história da ciência. Existe também a teoria da gravidade repulsiva, que é uma coisa que tem a ver com vácuo quântico. Então partícula, antipartícula, ele geraria uma força repulsiva que seria uma gravidade repulsiva, é uma outra teoria. Mas o que acontece é que quando vão medir essa energia escura, colocando à prova a teoria, né? Tudo isso são equações matemáticas e existe um número ideal de energia escura que deixaria essa aceleração da maneira que ela é, né? Que faria jus a essa aceleração de expansão do universo. Quando eles vão medir essa energia escura, o número é muito diferente da realidade. E aí não dá para se entender, não dá para explicar totalmente, essas teorias não fecham.
E aí existem outras teorias que acabam convergindo para explicar o que está acontecendo no universo. E uma delas é a teoria de que existem outros universos, que na verdade esse universo que a gente conhece aqui, ele é só um pontinho, né? Foi uma explosão, que significa um pontinho dentro do macrocosmos, dentro do multiverso de outros universos, que aí sim é a energia total que está se expandindo, e essa energia ela se transforma em matéria e dá uma explosão que seria o Big Bang, e isso está acontecendo o tempo todo. Então existe uma matéria, energia infinita se expandindo, e o tempo todo está acontecendo vários Big Bangs. E vários universos estão sendo criados, né? Então, essa é uma teoria cosmológica que a princípio pareceu absurdo, mas depois a teoria das cordas ajudou, ela serviu como uma muleta para essa teoria, porque a teoria das cordas, ela diz que tudo é feito pela vibração dessas cordas, né? Que seriam coisas muito pequenas, que seriam a estrutura de toda a matéria, seria uma energia vibrando. E de acordo com essa vibração, ela faria a matéria, ela daria origem a cada tipo de matéria de acordo com a sua forma vibracional. E quando eu falo assim, daria origem à matéria, seria lá as matérias elementares, né? Os quarks, coisas menores que os prótons, que os elétrons. Os prótons e os elétrons, que são as partículas elementares, quando a gente, hoje, né, o nível de estudo que a gente já sabe que eles são feitos de partículas menores ainda, partículas subatômicas. Os quarks, por exemplo, são as partículas quânticas, né? E essas partículas que são originadas desses movimentos, dessa vibração das cordas. Só que essa teoria das cordas, para existirem os tipos de matéria que existem, elas precisariam de mais dimensões. Então nós temos aqui 3 dimensões espaciais e uma temporal, né? Quem quiser, eu já falei sobre isso em outro vídeo, eu vou deixar o link aqui. Nós temos a teoria de Isaac Newton, do Einstein, né? Que a gente consegue trabalhar. É a teoria de que a gente tem 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal. Porém, a teoria das cordas, para existir a quantidade, a diversidade de vibração dessas cordas, teria que existir 9 dimensões. 9 dimensões espaciais e uma temporal. Essas 9 dimensões, quando elas se combinam de maneira diferente, elas formam as cordas. Elas formam as cordas e o tipo de vibração das cordas que vai criar um tipo de matéria, que seria como se fosse um DNA do universo. A forma como essas outras dimensões se reúnem é em vários aspectos como o DNA do universo. Elas determinam a maneira como o universo vai se comportar. Porém, quando eles vão calcular a quantidade de combinações dessas dimensões, dessas 9 dimensões, eles chegam num número muito grande, que é 10 elevado a 500. Então pensa 10 1 com 500 zeros na frente, né? Imagina um número com essa dimensão. Nem na calculadora, se a gente pegar a calculadora, tentar colocar aí, a calculadora dá erro. Não tem, é um número muito grande. E esse é o número que a teoria das cordas hoje sugere que as dimensões podem se agrupar para formar essa quantidade de universo. Então imagina, é essa quantidade de universos existentes, universos paralelos, alternativos existentes pela teoria das cordas. 10 elevado a 500 diferentes teorias das cordas. A minha reação na época foi pensar, isso é ótimo, fantástico, é exatamente o que os cosmólogos estão procurando, uma diversidade enorme de possibilidades. Não fique triste. Isso quer dizer que a teoria das cordas se encaixa muito bem na cosmologia e todas as ideias interessantes sobre multiversos. E aí a gente chega no tema do vídeo aqui, que são esses universos paralelos. Será que existem outras possibilidades da nossa existência em outros universos? Então, para a gente entender isso, para a gente entender como poderia ter um outro eu, né, um outro Monark, um outro Flow, um outro YouTube, um outro Brasil, um outro mundo, um outro planeta, uma outra galáxia em outro universo, de outras maneiras similares, repetidas, iguais ou diferentes, ou totalmente diferentes, ou
todos os tipos de possibilidade de universo, será que existem essas possibilidades? Então, para a gente entender isso, a gente precisa pensar que essa quantidade de universos de 10 elevado a 500, a gente pode pensar, ou a gente pode até pensar num multiverso infinito, né? Que esse é o número aí que eles têm calculado, é uma coisa bem matemática, mas vamos pensar num multiverso infinito. Um multiverso com matéria e energia infinita. Se existe uma quantidade infinita de matéria se agrupando de diversas formas, né? Então aqui no nosso universo ela se agrupou dessa maneira que a gente conhece, formando a matéria, as células, os átomos, a vida, a sociedade, e dentro da sociedade as escolhas foram se agrupando de determinada maneira que levaram ao momento atual. Isso tudo são matérias se agrupando e interagindo no tempo e causando a realidade que a gente conhece. Porém, tudo isso é finito, né? Tudo isso é finito. Pensa, tudo que acontece aqui na Terra, ela é um pontinho. Se a gente pensar no universo, a Terra é só um pontinho. Então, todas as nossas escolhas, tudo que está acontecendo aqui, se limita a um pequeno pontinho no universo, um grão de areia no universo. Tudo que está acontecendo aqui, né? Para a gente é incalculável a quantidade de eventos que acontecem aqui na Terra, mas se a gente for numa escala universal, ou maior que universal, já estou falando de multiverso, isso é muito pequeno. E essa quantidade de agrupamentos finitos que a gente tem, elas são muito raras, né? Porque é muito difícil tudo acontecer da maneira que aconteceu. É algo singular, né? Tudo está acontecendo, tudo se agrupou para chegar no momento atual. Porém, quando a gente pensa que a quantidade de matéria é infinita, a possibilidade de agrupamentos dessa matéria também é muito alta, gerando um horizonte de possibilidades quase que infinitos, né? Ou pode ser até infinita, né? Possibilidades infinitas. Por quê? Vamos pensar um pouco em probabilidade e nessa sequência de eventos causando os fenômenos da natureza. Vamos pensar em uma coisa básica, um baralho. Vamos supor que eu tenho um baralho, 52 cartas. E aí eu vou tirar 4 cartas ao acaso. Vou tirar lá 4 cartas ao acaso. E depois eu vou embaralhar novamente. Eu vou colocar as 4 cartas de novo no baralho, embaralho. E aí eu tiro de novo 4 cartas ao acaso. Qual que é a probabilidade de eu tirar as mesmas 4 cartas? É muito pequena, né? É quase impossível. Pensa, você vai embaralhar, depois você vai tirar as 4 cartas, sendo que 52 cartas podem se rearranjar de diversas maneiras, dando um número astronômico. Se a gente for calcular a maneira que elas podem se rearranjar, né? Vai ser 52 fatorial. Imagina o número de rearranjos que eu posso fazer com essas cartas. Então é muito pequena a probabilidade de eu conseguir em 2 vezes seguidas tirar as mesmas 4 cartas, né? Mesmo que eu tirar 10 vezes, a probabilidade vai ser muito pequena. Se eu tirar 1000 vezes, vai ser muito pequena. Porém, quando eu vou aumentando o número de eventos, se eu ficar minha vida inteira tirando sempre 4 cartas, embaralho, aí fico 4 cartas, embaralho, 4 cartas. Imagina se eu fizer isso a minha vida inteira. Em algum momento, essas 4 cartas vai se repetir. Por quê? Porque a quantidade de vezes que eu estou tirando essas cartas está aumentando a minha probabilidade. E se eu fizer isso 10 milhões de vezes, 100 milhões de vezes, 1 bilhão de vezes, essa combinação vai se repetir algumas vezes. E se eu tirar infinitas vezes, aí essa probabilidade já vai ficar muito alta. Várias vezes vai acontecer essa combinação. E a mesma lógica a gente pode levar para o reagrupamento da matéria, que faz tudo que a gente conhece. Toda a tabela periódica, todos os átomos, todas as células, todas as formas de existência, todas as escolhas. Pensa, se o universo, se o multiverso e a matéria é infinita, ele está se reagrupando muitas vezes, bilhões de vezes, infinitas vezes. Então as coisas vão acabar se repetindo em algum momento.
E também vão se reagrupar de maneiras parecidas em algumas situações, vão se reagrupar de maneiras parecidas, em algumas situações de maneiras muito diferentes, e isso nos dá a possibilidade de universos totalmente parecidos com o nosso, totalmente iguais ao nosso, totalmente diferente do nosso, e todos os tipos que a gente puder imaginar. Pode ter, por exemplo, um universo em que o planeta Terra não tenha extinguido os dinossauros, né? Que o cometa que caiu na Terra que extinguiu os dinossauros tenha passado do lado e seguiu adiante, e os dinossauros continuaram aqui na Terra e eles evoluíram e nem existiu, por exemplo, o ser humano. E pode ter existido um universo aqui, por exemplo, onde o Brasil ele não passou por uma ditadura militar, a direita não ficou totalmente excluída da vida política por conta dos erros do passado da ditadura militar, e o Brasil não formou uma intelectualidade de esquerda, né, nas universidades, nas artes, uma intelectualidade de esquerda que escreveu todos os filmes, todos os livros, todas as músicas como uma propaganda política, e a gente tem uma democracia de verdade, né? Imagina esse universo onde aqui a gente tem uma direita e uma esquerda inteligentes, né? Cada uma defendendo os seus pontos e uma não querendo calar a outra e revezando esse poder. E nesse universo talvez a gente não tenha esse extremismo, não tenha esse ódio, essa raiva, essa polaridade violenta, né? E não temos uma política do cancelamento. E nesse universo o monarca continua lá do seu lado da mesa no flow. Exatamente. A gente tá vivendo uma cultura muito danosa, vamos dizer assim. Existe uma galera que não aceita opiniões contrárias. Não aceita qualquer tipo de coisa que seja contra a ideologia deles. E se eles não aceitassem, estava tudo bem. Mas a estratégia que eles usam para calar as pessoas é tentar destruir elas e tentar tirar toda a renda delas. E isso é uma estratégia de um grupo organizado que quer impor a sua visão de mundo no mundo. E, infelizmente, é uma estratégia bastante eficaz. É bastante eficaz porque a maioria das marcas são cagonas pra caralho. Vocês entendem, de alguma forma, que esse episódio que você viveu tem algum significado nesse nível de mudança de vida? Algum sentido espiritual mais profundo? Mas vamos para a sua interpretação, depois para a do seu pai. Então, a gente está falando sobre liberdade de escolha, livre-arbítrio e mudanças drásticas de vida.